direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa Direto ao Ponto, gravando aqui nos estúdios do Canal Rural de Mato Grosso, essa cidade maravilhosa. E tenho o prazer de ter aqui comigo Tiago Pereira. Seja bem-vindo, que é, no caso, assistente técnico lá da Comissão de Grãos e Cereais da CNA. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Glauber. Em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, agradeço o convite mais uma vez de estar participando do seu programa. Tiago, você esteve aqui no Mato Grosso, né, já a segunda vez, né, falando até no Mais Milho, falando sobre a questão de sustentabilidade. Eu queria que você falasse para a gente qual que é um assunto que hoje é moda, né, e é um assunto que pega bastante, né, e já faz tempo que é moda, né, eu digo assim, e tem sido um assunto sufocante ao produtor rural, principalmente o produtor rural do Brasil, que é um produtor que é altamente, eu acho que é o mais sustentável do planeta, mas por outro visto é visto como um bandido do planeta, né? Então isso realmente nos preocupa bastante. Queria que você falasse como é que está, como que a CNA tem acompanhado, como é que a comissão lá se tem discutido, dá uma atualizada para a gente aqui. Perfeito, Glauber. Quando a gente fala de agricultura brasileira, necessariamente a gente está tratando de todos os aspectos de sustentabilidade que o produtor rural veio construindo ao longo dos tempos, né? Principalmente quando a gente fala aqui do estado do Mato Grosso, principalmente pela expansão que teve da produção de grãos no Cerrado, desde a década de 80 até os dias atuais, os pilares que permearam e permitiram essencialmente produção, principalmente pesquisa e desenvolvimento. E é claro, o papel do produtor na implementação dessas inovações no campo. Fato é que a nossa narrativa ambiental, você conhece muito bem como isso funciona, veio também nessa toada de crescimento e desenvolvimento e maturação, mas a gente ainda não conseguiu vencer essa barreira de hoje ter o agronegócio brasileiro reconhecido como deveria e o produtor rural, ao mesmo tempo, ser remunerado por isso. Então a CNA está atenta a todas essas questões, inclusive o Estado de Mato Grosso, a Federação, os sindicatos rurais são parceiros nossos nesse sentido de trazer fatos relevantes que comprovem que o produtor rural é sustentável, o nosso jeito de produzir, o jeito brasileiro de produzir e preservar tem que ser respeitado. E a agricultura brasileira nada mais é do que uma mescla de respeito ao meio ambiente e ao mesmo tempo inovação e tecnologia. Agora, o que mais pega, Tiago? A gente fala assim, direto a gente tem relatórios da própria Embrapa, né, ambiental, Embrapa territorial, enfim, teve lá o Evaristo, que já fez N apresentações falando que a gente tem mais de 60% de áreas preservadas, que nós plantamos só em 8% do território nacional, enquanto que você pega a França, por exemplo, a Alemanha, é mais de 60%. Então, o Brasil, acho que é um dos países que menos utiliza área para a agricultura, apesar de ser o terceiro maior produtor. Mas parece que nada disso adianta, né? Então, parece que tudo isso é pouco, né? E sem falar que tem mais uma coisa, o nosso Código Ambiental, ele já, mesmo que a gente pudesse abrir tudo aquilo que é permitido legalmente pelo Código, a gente ainda ficar com mais de 50% do território nacional com florestas intocáveis, o que não tem, lugar nenhum tem isso. Mas parece que isso não é suficiente. Então, o que é possível fazer, então? Exatamente, Glauber. Isso é um ponto bem importante, porque inclusive os dados da Embrapa que você mencionou utilizam fontes, por exemplo, da NASA para fazer esse tipo de cômputo de quanto que a gente tem de área preservada, inclusive dentro da propriedade rural. E quando a gente leva esses dados para o exterior, muitas vezes a gente ainda tem que justificar e a gente fica nesse vai e volta e não consegue, de fato, mostrar que a agricultura brasileira é sustentável no ponto de vista global. Fato é que a gente tem um código florestal muito robusto, que foi construído por muito tempo lá em Brasília, você fez parte disso, e foi promulgado em 2012. E hoje o setor caminha justamente para aperfeiçoar isso, para levar, por exemplo, o cadastro ambiental rural para um novo patamar que de fato mostre que a nossa produção é sustentável. Então eu vejo o cadastro ambiental rural como
o passaporte verde para a nossa produção de grãos, aos moldes do que acontece com o algodão hoje, a gente ter, de fato, números que mostrem e comprovem que nossa produção de milho, de soja, de fato segue rigorosos critérios que, inclusive, nesses países europeus que você comentou, isso não é feito. Então, a nossa missão é justamente alinhar esse discurso e é muito bom, por exemplo, ter esse programa e ter essa oportunidade de falar justamente aquilo que a gente precisa fazer e caminhar como setor para alcançar esse objetivo. Agora, o CAR, a gente tem debatendo isso aí, falando, a gente, né, do total de CAR que tem, então 14 anos, aqui no Mato Grosso, 14 anos, não tem 5% do CAR aprovado ainda, né? Então, inclusive tem um relato de produtor hoje falando que ele era pessoa física, entrou com o CAR estava aprovado, aí ele simplesmente mudou a pessoa jurídica e entrou com a renovação do CAR para poder mudar, né? Porque é para pessoa jurídica, e no final aí a SEMA, como dizer assim, travou a vida dele, não deu nem a APF, né? Que aqui no caso precisa disso para poder plantar, dizer, a área que você pode usar, que você pode plantar, não é todo lugar que tem isso, aqui tem para variar. Uhum. E aí no caso o cara, porque ele mudou de pessoa física para jurídica, e aí tem sobreposição de CAR, sendo que é a mesma, né, a mesma área. Então, absurdos como esse, ou seja, parece que o órgão público ele não quer analisar, parece que ele... Porque realmente o que você falou, seria o nosso passaporte verde. Mas eu falo assim, bom, se analisasse todo o CAR do Brasil, é mostrar que realmente quem nós somos, né? Mas parece que não quer analisar porque não quer mostrar quem nós somos, que a gente quer continuar a gente sendo vilãozinho, bandidinho, né? E como é que vocês têm discutido? Não sei se vocês têm alguma discussão com relação ao CAR, mesmo com o meio ambiente, mesmo com o Ministério da Agricultura. Uma época estava no Ministério da Agricultura, tinha uma força-tarefa que também não virou em nada aquilo. Exatamente. Né? Ou seja, a gente está há 14 anos brigando, vamos botar dinheiro, enfim, eu falei mais do que você já. E o que você me fala? A gente acaba se entusiasmando no assunto, né, visto que é totalmente relevante para a nossa atividade. Mas o que você comentou está correto, né? Os números são esses, menos de 30%, quando a gente fala a nível nacional, tiveram algum tipo de análise. Uhum. Aqui para o Mato Grosso é esse número mesmo, menos de 5% desses cadastros concluídos, mesmo com essas forças-tarefas aí que você mencionou e que estão sendo apoiados por vocês, produtores rurais. Em Brasília, na CNA, a gente tem um projeto muito semelhante, que é o Retificar, que é um balcão que a gente implementa dentro do sindicato rural, que o produtor tem total confiança de ir lá e vai ter um técnico que vai ver qual é a situação do CAR e vai fazer de tudo para aquilo avançar e ele ter esse cadastro concluído. Então a CNA está atenta a isso já está implementado em alguns estados. Minas Gerais implementou recentemente e com números bem animadores. Resultado, né? Exatamente. Mas é o que você falou, geralmente trava o sistema e aí fica um mês sem conseguir fazer alguma análise de CAR. Então isso é muito complicado. Nós, produtores rurais, temos que pressionar os estados, o governo, para acelerar isso, porque o fato é que isso é responsabilidade dessas agências governamentais e, ao mesmo tempo, fazer essas ações, como aqui em Mato Grosso também estão sendo implementadas. Então, isso é um conjunto de ações que a gente tem que caminhar junto, a gente tem que cobrar e, ao mesmo tempo, a gente tem que achar uma solução para amparar o produtor. Não adianta o governo lançar um plano safra com desconto para o produtor que tem um carro validado se isso não depende dele. Então, a gente acaba tendo essas incoerências. É complicado mesmo, porque o produtor tem até medo de ir no órgão, né? Porque hoje ele vai e é multado, né? Então, mas isso, aqui no Mato Grosso tem muito disso. No Brasil se repete isso? Thiago? Acredito que sim, Glauber, porque a forma como ele é recebido dentro dessas agências, como ele... escuta de outros produtores, então o boca a boca aí é muito importante nesse caso. E dentro do sindicato ele não tem essa restrição, ele tem a total liberdade de ir lá e conversar e entender como é feito o processo, e ele vai ver que ele só vai assinar aquilo que ele tem condições de fazer e recurso para fazer caso tenha algum passivo ambiental. Mas o fato é que o alinhamento ainda, para a gente avançar no CAR, a gente ainda está faltando. Parece que o Estado ele tem mais o poder de punitivo do que de conscientização, né? É uma coisa incrível, né? O Estado trata o cidadão como bandido, né? Então tudo é muito assim, multa. É o Estado que gosta de arrecadar, né? Ele não gosta de simplesmente educar.
não educa, né? É incrível. E não muda, né, Tiago? Então, assim, Perfeito. E o cadastro ambiental rural é um retrato disso. Que é um é cadastro uma máquina que você... de caça-níquel, de arrecadar. Exatamente. E o agente que está lá na Secretaria de Meio Ambiente, às vezes não entende que isso pode impactar no preço recebido pelo produtor, porque as trades estão de olho nisso. Elas querem também que o CAR seja analisado, justamente porque ela vai ter um raio-x de como a propriedade dele funciona e como que ele está conduzindo toda essa parte ambiental, principalmente. Tá certo. Tá aí, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o Tiago Pereira, falando aí sobre questões ambientais, de sustentabilidade, né? Sustentabilidade também não é só ambiental, é econômica e tudo mais, mas vou continuar um pouquinho mais no ambiental. A gente tem também as questões da Europa, né, que estão sempre exigindo novas regras, além da moratória. A moratória é uma coisa que está aí, uma coisa que tem causado muita irritação, a gente tem falado muito nisso, sobre isso, porque até então não era tão punitiva a moratória, mas passou a ser muito punitiva e injusta. Como é que a CNA está vendo essa questão, principalmente da moratória? Perfeito, Glauber. De fato, a moratória tem sido, desde 2006, você vai lembrar bem desse histórico, algo preocupante para o setor, ainda mais durante esses últimos anos, né, que inclusive Mato Grosso tem sido líder na defesa dos interesses dos produtores aqui locais, e com razão, né, porque a moratória nada mais é do que uma limitação de acesso a mercado, o produtor, mesmo ele estando legal. Então é um acordo que foi feito aí em 2006, que na época a justificativa era realmente o desmatamento. Isso era veiculado na época, mas fato é que a gente está num outro patamar de produção agrícola, uma produção muito mais sustentável do que era naquela época, e mesmo assim a moratória ainda persiste. Então a gente tem aí desde 2006 isso sendo renovado ano a ano, mesmo que ela tenha sido criada para durar 2 anos, até que o país discutisse um novo regramento sobre a legislação ambiental. Mas mesmo após a publicação do novo Código Florestal, isso tem sido propagado ano a ano, inclusive com ameaças aí de se expandir para o Cerrado, que aí a bagunça vai estar feita, né, Glauber? E o problema é que o maior problema é que a moratória ela não respeita a lei, né, do país, né, Tiago? E parece que ninguém quer respeitar a lei do Brasil, né? Então a gente tem a lei mais restritiva, mas não serve, né? Os caras querem que seja... E tem se falado alguma coisa de judicialização, de tentar realmente, porque é uma coisa muito injusta, né? Como é que está isso? Certo, Glauber. Claro que a judicialização é um caminho a ser seguido e a gente precisa estudar isso bem. Inclusive, entidades aqui do próprio Mato Grosso estão nos ajudando nisso, a FAMATO, o IMEA, porque o que acontece? A gente precisa ter subsídio técnico para amparar esse tipo de demanda. Então, quanto que os municípios deixaram de crescer desde o início, ou então desde a vigência da moratória da soja? Isso a gente consegue mensurar, né? Então, aquele produtor que está fora do mercado, como é que a gente pode, de fato, mensurar qual foi o impacto, tanto para a receita do produtor a nível individual, mas como município? O que o município deixou de arrecadar e de crescer por causa dessa moratória? Então, a gente precisa avançar em alguns dados justamente para a gente entender e como defender o produtor da forma correta. Fato é que Mato Grosso já tem se destacado nesse tipo de ação, e isso tem sido propagado pelos estados como Rondônia, Pará, que tem também mexido ali a própria Câmara Estadual justamente para fazer essa discussão, e isso tem incomodado, principalmente os compradores. Agora, me fala uma coisa, vamos aproveitar o assunto, né, falar um pouquinho da Comissão de Grãos, Cereais e Oleaginosas lá da CNA, né? Eu acho que é antiga pra caramba, até antes da Câmara Setorial da Soja, né? Que tem no Ministério da Agricultura, sempre foi uma Câmara muito respeitada, sempre com assuntos, discussões de alto nível. Quais têm sido os debates lá dentro da Câmara? Perfeito, Glauber. Lá em Brasília, a nossa Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, inclusive a Abramilho faz parte, a ProSoja, o nosso presidente André Dobachi recentemente tem conduzido os trabalhos lá em Brasília, e temas muito importantes, né, como a moratória da soja, lei de proteção de cultivares, que é outro assunto que esse ano deve entrar em pauta, questão de vazio sanitário, calendário de plantio, toda essa questão que se acompanha muito bem tem sido debatida.
Quando a gente fala de milho, a gente está fazendo uma pesquisa sobre os impactos da cigarrinha do milho a nível de receita mesmo para o país, como é que a gente pode avançar nesses dados. E conforme vocês conversaram também aqui sobre custo de produção, a gente tem uma parceria junto com o Mauro, junto com o CPEA, a USP. Que é aquele projeto Campo Futuro. Exatamente, né? Que a gente faz esse levantamento e em breve vamos estar aí rodando o país também, divulgando os resultados como foi feito aqui hoje. E quando você roda assim, Thiago, como é que você está vendo aí essa questão? Quando o Campo Futuro tem mais a ver com caráter econômico, né? De rentabilidade e tudo mais, mas vocês também vocês aproveitam para dar uma olhada nessa questão social, ambiental, trabalhista, tudo na propriedade? Exatamente, inclusive durante as visitas do Campo Futuro a gente sempre tem aquele momento ali do café que a gente conversa com os produtores e entende a realidade. Então essa pauta, quando a gente fala ESG, né, está muito na moda falar sobre ESG, mas o fato é que quando a gente visita a nível de propriedade, a gente vê essa dor no produtor, que é justamente como é que ele consegue se alavancar na questão de como ele melhorar a questão socioambiental da sua propriedade. Então a gente está monitorando isso também. Inclusive o Senar lançou um projeto novo que se chama Senar ESG, que visa justamente tirar esse raio-x da propriedade e ajudar o produtor ali no compliance socioambiental. Então são projetos que rodam separado, mas a gente aproveita a conversa com o produtor. É como se fosse um checklist para uma certificação futura, né? Isso, a certificação fica a cargo do produtor, mas a gente faz aquela primeira etapa de deixar ele preparado, principalmente para atender o compliance que está vigente hoje na lei. A gente tem tantas NRs aí, quando a gente fala de trabalho de altura, ambientes confinados, então o produtor às vezes não está ciente disso e o Senar está disponível para aplicar toda essa questão de treinamento. Vocês não sei se já discutiram isso na comissão. Por exemplo, a gente vê que o CARS era para ser o passaporte verde, mas não virou e dificilmente vai ser. Não é uma alternativa, de repente, a gente ter uma certificação, né? Porque daí, no caso da certificação, acabou, você não depende de governo, é setor privado, né? O privado certificando, né? E aí você vai pegar, que seja lá uma certificadora internacional, vindo na propriedade e fala, não, cara, você cumpriu a lei do país, você está cumprindo a lei trabalhista, você está tudo dentro, você está fazendo plantio direto, você está fazendo isso, está aqui seu certificado. Aí é outra história, né? Bom, agora... Aí a conversa muda, né? Mas você acha que é resistente? Porque quando você fala em certificação, o produtor fala, pô, mas vai ser custo, é custo. Eu não sei, parece que custo é ficar do jeito que está, né? É isso aí. Inclusive, o próximo passo, é claro, depois que você tem todo mundo na mesma linha, o próximo passo é a certificação, que aí você, na questão de acesso a mercados, isso muda, é uma outra perspectiva. É claro que hoje, quando você pega a certificação para soja, por exemplo, são poucas fazendas atendidas, se não me engano, são menos de 300 fazendas que são certificadas. Justamente por isso que você falou, o custo é alto e o prêmio que o sojicultor recebe ali pelo produto não compensa. Nem sei se tem, né? Isso. Acho que nem tem. Mas aí você tem que ver pelo lado de acesso a mercado, de compliance, não a nível nacional, mas a nível mundial, visto que é uma certificação. Então, sim, eu acho que é o caminho, e o produtor, se decidir por esse caminho de certificação, a gente está preparado também para atender. É interessante, porque a certificação, no primeiro momento, apavora, né? Dá medo. Mas a partir do momento que você começa a analisar aquilo, você vê que, poxa, tem muita coisa que é simples. É uma placa que você vai colocar numa oficina, é um óculos que você vai pendurar ali no cara na hora de ele usar o esmeril, entendeu? É algumas coisas, cuidado aqui, algumas placas. Então, é muito interessante quando a gente vê essa questão trabalhista mesmo ali, né? Você vê que aquelas placas todas, aí você vê, poxa, parece que é o fim do mundo, mas não é. Não é, é questão de gente, muitas vezes, é o extintor que tem que estar no lugar certo, e tem que ter o extintor, né? Então coisa, e o produtor dá para fazer. E é uma melhoria contínua, isso é interessante. Exatamente. Né? E a gente não está falando de adicionalidade, né? A gente está falando de cumprimento da lei que está vigente. Então, quando a gente fala de EPI, de trabalho em altura, de treinamento de primeiros socorros, isso não seria um plus. Isso ele tem que ter dentro da fazenda. E a gente tem que mostrar para ele que se ele não atender isso, se ele não atender o técnico Senar que vai lá, ele vai ter que receber o fiscal, que aí a conversa é outra. Né? O buraco vai. Thiago, obrigadão pela sua entrevista aqui e sua participação. Obrigado, Glauber. Fico feliz em participar novamente. Tá aí, uma entrevista especial para você, produtor rural, aqui como sempre, direto ao ponto, indo direto ao ponto. Até o próximo programa. Um grande abraço. Direto ao ponto.
Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.